Olá, bom dia, turmas. Iremos estudar hoje, dando continuidade ao nosso estudo sobre função, sobre o domínio, o contradomínio e a imagem de uma função. A gente já viu que função é uma expressão matemática que relaciona dois valores pertencentes a conjuntos diferentes, mas com relações entre si, né? Esse foi o conceito, né, que a gente viu de função, que é uma relação entre dois conjuntos, onde um depende do outro. A lei de formação que institula, né, uma determinada função possui três características básicas: o domínio, o contradomínio e a imagem. Essas características podem ser representadas por um diagrama de flechas. Isso facilitará o entendimento por parte do estudante. Vamos observar o exemplo. A gente tem a seguinte situação. Dada a seguinte função, f de x igual a x mais 1, e os conjuntos A, o valor 1, 2, 3, 4, 5, esses são os elementos do conjunto A, e o conjunto B com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, construir o diagrama de flechas entre esses dois conjuntos. Se a gente tem dois conjuntos e uma lei de formação, essa lei de formação é que vai determinar a ligação entre esses dois conjuntos. Então, a gente tem a seguinte situação. Os valores de A são os valores de x, e os valores de B são os valores do f de x ou y, porque a gente pode representar uma função por f de x ou por y. Esses são, né, as duas letras mais usadas, f de x ou y. Então, vejamos, esses são os valores de x, 1, 2, 3, 4, 5, e a gente vai substituir na fórmula, né, f de x igual a x mais 1. Então, quando o x for 1, x mais 1 vai ficar 1 mais 1 igual a 2. Então, do elemento 1 no conjunto A, a gente vai ligar o elemento 2 no conjunto B. Quando a gente tem o x igual a 2, então a gente vai ter 2 mais 1, que é igual a 3. Então, do elemento 2 do conjunto A, a gente vai ligar para o elemento 3 do conjunto B, do 2 por 3. Quando o x for 3, a gente vai ter 3 mais 1 igual a 4. Então, do elemento 3, a gente vai ligar para o elemento 3 no conjunto A, a gente vai ligar para o elemento 4 no conjunto B. Quando o x for 4, a gente vai ficar com 4 mais 1 igual a 5. Então, o 4 a gente vai ligar para o 5. E quando o x for 5, 5 mais 1 igual a 6. Então, a gente vai ligar do 5 para o 6. Nessa situação, temos que... O que é que a gente pode concluir, né, com esta situação que a gente encontrou? O domínio representado por todos os elementos do conjunto A. Sempre o domínio ele vai ser o conjunto, né? O primeiro conjunto, o conjunto de onde está saindo a relação com o segundo conjunto. Então, aqui o conjunto A é o nosso conjunto domínio. Todos os elementos do conjunto A, todos esses elementos fazem parte do conjunto domínio. Então, o conjunto domínio, o domínio de uma função é o primeiro conjunto, são os valores de x. O contradomínio representado por todos os elementos do conjunto B. Então, o contradomínio é o segundo conjunto. O primeiro conjunto é o domínio, o segundo conjunto é o contradomínio. O primeiro conjunto é de onde vai estar saindo a ligação e o segundo conjunto vai ser o conjunto que está recebendo a ligação. Então, todos os elementos do primeiro conjunto, eles fazem parte do domínio. E todos os elementos do segundo conjunto, eles fazem parte do contradomínio. E a imagem? A imagem ela é representada pelos elementos do contradomínio, né, do conjunto B, que possuem correspondência com o domínio, que é o conjunto A. Então, se a gente olhar, né, lá no nosso diagrama, né, que a gente fez aqui, o conjunto A é o domínio. O domínio é 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto B é o contradomínio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7.
E a imagem? A imagem são aqueles elementos do conjunto contradomínio que estão ligados no conjunto domínio. Quem são esses elementos? O 2, o 3, o 4, o 5 e o 7. Note que nem o elemento 1, nem o elemento 7, eles estão ligados ao conjunto domínio. Então, eles não fazem parte da imagem. Para fazer parte da imagem, ele tem que estar ligado no conjunto domínio. Todos os elementos do conjunto A, né, eles fazem parte do domínio. Todos os elementos do conjunto B, eles fazem parte do contradomínio, mas o conjunto imagem são apenas aqueles que estão recebendo a ligação do conjunto domínio. Continuando a nossa aula, na situação que a gente já viu na aula anterior. Então, observe, todo elemento do conjunto domínio deve possuir representação no conjunto do contradomínio. Caso isso não ocorra, a lei de formação não pode ser uma função. Então, como a gente já viu na outra aula, para ser uma função, né, todos os elementos do conjunto domínio, eles têm que estar ligados no conjunto contradomínio. Então, aqui a gente tem uma representação de função, porque em cada elemento do conjunto domínio está saindo uma ligação para o contradomínio. E nenhum deles, né, está deixando de ser ligado. Vejamos outro exemplo. Né? Nesta situação, aqui a gente não tem uma função. Por quê? Um elemento do contradomínio está deixando de ter uma ligação no contradomínio. E isso não pode acontecer. Porque quando isso acontece, aí a gente tem uma relação que não é uma função. Então, para ser função, todos os elementos do domínio, eles têm que estar ligados no contradomínio. Se faltar algum elemento, aí a gente não tem uma função. Outra situação é se sair mais de uma ligação do conjunto domínio. Isso também não pode acontecer. Quando isso acontece, a gente também tem uma não função. Então, para ser função, né, de todos os elementos do domínio, tem que estar saindo uma única ligação. Cada elemento do primeiro conjunto só pode estar saindo uma seta. A gente pode ter também uma situação em que o contradomínio, o elemento do contradomínio, ele receba mais de uma ligação. Mas isso não importa. O que vai importar é que cada elemento do domínio, ele tem que estar apenas saindo de cada elemento uma única ligação, como a gente tem aqui. Cada elemento do domínio, ele tem que estar ligado e saindo de cada uma única seta. Até a próxima.